Olá, o TCE na TV está no ar. Confira os destaques de hoje. Corte de Contas sergipana define os índices provisórios de ICMS dos 75 municípios do estado para 2019. Investimento em capacitação. Servidores do TCE participam de curso sobre didática e estratégias de ensino. IEGM, Tribunal de Contas do Estado, dá início à nova etapa na obtenção do Índice de Efetividade da Gestão dos Municípios Sergipanos. Controle Público. A gente traz o balanço dos processos que estiveram na pauta de julgamento durante as sessões das câmaras e do Pleno. Registro Histórico. Corte de Contas repassa ao município de São Cristóvão quadro que retrata o primeiro mapa de Sergipe. E ainda, no quadro Entrevista, o professor da Universidade Federal de Sergipe, Metanias Colasso, conversa com o repórter Carlos França sobre o aplicativo apresentado no TCE que vai facilitar o controle social na área da educação pública. Fique com a gente! A revista eletrônica da Corte de Contas dos Sergipanos está só começando. A Corte de Contas sergipana não mede esforços para promover cursos técnicos direcionados aos servidores. E desta vez, a capacitação foi sobre didática e estratégia de ensino. A reportagem é de Liane Balbino e Mica Neto. O curso foi promovido por meio de uma parceria entre a Escola de Contas Conselheiro José Amado Nascimento, a ECOJAN, do TCE de Sergipe, e a Escola de Contas do TCE do Rio de Janeiro. A responsável por ministrar o conteúdo foi a coordenadora geral de Estudos e Pesquisas e professora de didática dos cursos de pós-graduação da Escola de Contas do Rio, Rosa Scheise. O curso tem o objetivo principal de capacitar os nossos colegas, que também são docentes da ECOJAN, no sentido deles poderem ter uma melhor forma de transmitirem, de orientarem os jurisdicionados numa prestação de contas mais adequada. As escolas de contas, elas funcionam como o braço pedagógico do Tribunal de Contas, que não vai deixar nunca de ter o seu papel fiscalizatório, mas as escolas têm esse papel preventivo, pedagógico, no sentido de ajudar na orientação correta dos gestores de como proceder em relação a uma prestação de contas. O treinamento teve duração de 3 dias e tinha como público-alvo principalmente servidores docentes da ECOJAN. Um curso assim muito proveitoso para todos nós que estamos participando, no sentido de angariarmos técnicas, formas, maneiras, metodologias. Então, assim, está sendo muito importante para que a gente possa se reciclar. Conhecimento nunca é demais. Então, assim, estão fazendo cursos pessoas que já são professoras, outros não, mas que já têm, de uma forma ou de outra, técnicas, habilidades em ministrar aula, e isso só tem a agregar ao grupo que está participando com esses conhecimentos trazidos pela professora Rosa Scheise. Frequentemente, a ECOJAN tem promovido capacitações para os jurisdicionados e para os servidores. O reflexo da iniciativa é um corpo técnico mais preparado para, além de fiscalizar, orientar os jurisdicionados na busca por uma administração que tem como foco beneficiar a sociedade. Nós vivemos numa sociedade, digamos, de informação. Então, hoje em dia, o mais importante é a transmissão do conhecimento. Então, isso se aplica também no âmbito do Tribunal de Contas. Então, a nossa atividade será tanto melhor quanto os nossos servidores forem capacitados e quanto pudermos usar o lado pedagógico do tribunal para capacitar os gestores a cumprir bem a lei, cumprir bem suas obrigações legais e dar os frutos que a sociedade merece. Então, essa importância de treinamento e capacitação também de instrutores e capacitadores é muito relevante, é muito importante aqui pelo Tribunal de Contas. E o TCE de Sergipe deu início a uma nova etapa na obtenção do IEGM dos municípios sergipanos. Este é um dos assuntos que a gente destaca hoje no Giro de Informações. O
Tribunal de Contas deu início a mais uma etapa do processo para a obtenção do Índice de Efetividade da Gestão Municipal, o IEGM, dos municípios sergipanos. Na primeira etapa, os municípios responderam a um questionário online e agora as informações serão validadas pela Corte de Contas. O prazo para esta nova fase será encerrado no próximo dia 31. O IEGM é uma ferramenta que auxilia no monitoramento e na avaliação de políticas públicas. O Tribunal de Contas vai repassar para o município de São Cristóvão uma reprodução do primeiro mapa retratando Sergipe do ano de 1631. A ilustração, que retrata 3 igrejas e um cruzeiro, compõe um original manuscrito que integra o Atlas de João Teixeira Albernaz, cartógrafo português do século XVII. A reprodução do registro, que está na Corte de Contas, foi feita a pedido do conselheiro do TCE, Carlos Pina, no ano 2000. Ao tomar conhecimento da publicação do mapa na obra intitulada Imagens de Vilas e Cidades do Brasil Colonial, de autoria de Nestor Goulart Reis. A iniciativa de destinar a tela ao município de São Cristóvão também partiu do conselheiro. O prefeito de São Cristóvão, Marcos Santana, esteve no gabinete do TCE e falou do significado e da importância da iniciativa. O tribunal poderia manter esta obra aqui no seu acervo, não, mas ele faz questão de que ela fique em São Cristóvão e para a gente esse gesto dos conselheiros, do conselheiro Ulisses, do conselheiro Carlos Pina, de todos os conselheiros que aprovaram a doação, para a gente é algo muito significativo. Eu estou emocionado, eu estou mesmo emocionado, porque acho que São Cristóvão precisa de gestos como esse. A seguir, Corte de Contas define o índice provisório de ICMS dos 75 municípios do estado para 2019. E ainda, no quadro Entrevista da Semana, o bate-papo é com o professor da Universidade Federal de Sergipe, Metanias Colasso. Não saia daí, o TCE na TV volta já! De volta do intervalo, a gente traz o balanço dos processos julgados pelos conselheiros durante as sessões das câmaras e do Pleno. E na última sessão plenária, foram anunciados os índices provisórios do ICMS dos 75 municípios do estado para o ano que vem. Na sessão da primeira Câmara foram julgados 19 processos, dentre relatório de inspeção, aposentadorias, transferência para reserva remunerada e pensões previdenciárias. Na segunda Câmara foram julgados 42 processos. Na pauta, relatório de inspeção, aposentadorias, pensão previdenciária, recurso de reconsideração e autos de infração. E no Pleno, 12 processos e 8 protocolos foram julgados pelo colegiado. Contas anuais, recursos, rescisória, prestação de contas, representações e denúncias foram os assuntos tratados. Também na sessão plenária, o TCE estabeleceu os índices provisórios de ICMS dos 75 municípios sergipanos para o próximo ano. O ato deliberativo foi relatado pelo vice-presidente da Corte, o conselheiro Carlos Alberto. O ICMS é um tributo arrecadado pelo Estado e, por determinação legal, parte da arrecadação é repassada aos municípios. O repasse é feito de forma proporcional à participação de cada um no movimento geral das operações de entrada e saída realizadas em todo o Estado, de acordo com a legislação específica vigente. A partir da publicação da fixação dos valores no Diário Oficial do Estado, os municípios têm o prazo de 30 dias para apresentar impugnação, desde que seja devidamente comprovada alguma incorreção nas informações prestadas pelos contribuintes. Informações detalhadas também estão disponíveis no endereço eletrônico do Tribunal de Contas. E no quadro Entrevista desta semana, o assunto em destaque é o Educação App, o aplicativo apresentado no TCE que vai facilitar o controle social na área da educação pública. O repórter Carlos França conversou sobre o assunto com o professor Metanias Colasso, do Departamento de Sistemas de Informação da Universidade Federal de Sergipe. Acompanhe. Professor, o senhor fez essa exposição do que é o projeto Educação App para o pessoal do Tribunal de Contas e, consequentemente, vai ser o lançamento oficial. Por que o senhor veio apresentar isso ao Tribunal de Contas? Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pela oportunidade de falar do projeto. O projeto é um convênio entre a Universidade Federal de Sergipe, o Ministério Público e o Tribunal de Contas. Trata-se de um projeto para a criação de um aplicativo de controle social.
A gente tem hoje no Brasil a população ávida, não é, por informações mais transparentes da administração pública, e temos um problema que, para ser transparente, a gente precisa de 3 coisas básicas. Nós precisamos de autenticação da informação, porque hoje a administração pública publica suas informações, mas ninguém sabe se aquilo é autêntico, se é verdade. Não basta ter um portal da transparência. Exatamente. Né? Esse é um dos problemas. O segundo problema, que eu acho muito importante, e que a gente também trabalha isso na universidade, é o de tradução popular. Então, eu posso até ter uma informação autêntica, mas isso não implica que o povo consegue entender aquela informação. Então, não adianta eu publicar, por exemplo, um plano contábil de uma unidade de administração pública e esperar que a população entenda esse plano contábil. Então, é necessário que, nesse processo de transparência, essa informação seja traduzida para a população. Então, você tem hoje o Ministério Público e os tribunais de contas, eles podem ser auxiliados pela própria população. Então, qual é a ideia do aplicativo? Nós vamos disponibilizar um aplicativo que vai servir para alimentar uma base de dados de apoio à decisão sobre a educação do Estado. Quando eu digo que esse aplicativo vai ser poder usado por qualquer Estado do país ou por qualquer outro Tribunal de Contas, é porque ele é um aplicativo que nós fizemos uma série de entrevistas com auditores fiscais daqui do Tribunal de Contas, com promotores de educação do Ministério Público, com o Conselho de Educação, com o Sindicato de Professores e com a Secretaria de Educação, e levantamos informações que seriam importantes para a fiscalização da educação do Estado. Então, essas informações foram organizadas em um aplicativo, e esse aplicativo ficará à disposição dos alunos, dos professores, da sociedade em geral, e através desse aplicativo será possível, por exemplo, que um aluno, um professor ou alguém que esteja interessado na educação do Estado possa, por exemplo, fazer uma manifestação e nessa manifestação ele pode fazer uma denúncia sobre alguma irregularidade. Além de fazer uma denúncia, ele pode fazer um elogio também, já que a gente não pode viver só de crítica, ou ele também servirá como um banco de ideias, não é? Porque isso é bem democrático, né? Exatamente. Ele servirá como um banco de ideias porque você vai colher ideias da população que podem melhorar a educação. No final disso, você vai poder fazer uma série de análises e verificar, por exemplo, quais são as melhores escolas do Estado, quais são as que estão com um desempenho melhor, de acordo com a opinião da própria população. É um ouvidor eletrônico, seria mais ou menos isso? Sim, só que organizado e estruturado para a educação. E ele vai ter 2 vantagens. A primeira é que quem for usar o aplicativo já vai encontrar essas informações estruturadas, ou seja, não é simplesmente como um grupo do WhatsApp em que as pessoas criam um grupo e começam a fazer reclamações. Não, você vai ter informação estruturada, ou seja, cada coisa já vai cair no seu lugar. Por exemplo, se eu fizer uma denúncia sobre infraestrutura da escola, e isso vai estar em um local reservado para a infraestrutura da escola. E aí eu posso fazer relatórios gerenciais sobre isso depois. Esse é o ponto. E uma outra coisa que vai ser muito importante no aplicativo, que todo mundo tem gostado, é que o aluno vai poder, por exemplo, clicando na escola em que ele está, ele vai poder ver qual o cardápio da merenda escolar daquele dia. De maneira que ele vai poder comparar se o que está sendo oferecido na escola bate com o que está programado para ser oferecido. Consequentemente, os pais, a população também vão ter esse acesso? Também. E se o aluno entender que o que está sendo oferecido não é o que está no cardápio, ele pode, a partir do aplicativo, tirar uma foto da refeição que ele teve no dia, que não condiz com o que estava programado, e enviar. Isso vai ser recebido e vai poder ser analisado tanto pelo Tribunal de Contas como pelo Ministério Público do Estado. Quer dizer, a tecnologia, mais uma vez, e a tendência é cada dia mais isso, ajudando a população, né? Exatamente. A população se torna parceira do Tribunal de Contas e se torna parceira do Ministério Público, para fazer com que, eu digo que esse projeto ele tem o objetivo de alavancar a nossa educação, que é tão sofrida. Professor, para a gente terminar, eu queria perguntar o seguinte: por que os senhores apelidaram o nome do projeto de Duca? Veja, o projeto tem um mascote, que é uma corujinha. Sei. E essa corujinha, eu batizei a corujinha de Duca. Porque, e pegou? E pegou porque tem a palavra educação, tem o Sim, Duca no meio, não é? E inicialmente a gente chamou o projeto de educação, mas todo mundo começou a chamar de Duca. E provavelmente vai ser chamado de Duca porque é um nome que tem um marketing melhor. Inclusive, quando eu estava dando
a palestra lá em São Paulo, uma pessoa disse assim, já que tem o Duca, por que vocês não fazem o Muca? Ele disse, era uma pessoa da área de saúde, disse, olha, você podia fazer a mesma coisa para fiscalizar a saúde. E o Sambu, Muca. Eu disse, olha, eu entendo que a Corujinha e o aplicativo, ele vai poder ser chaveado para outras áreas. Então, se a Corujinha está ali vestida de aluno hoje, a gente veste ela de enfermeiro, por exemplo, e faz um projeto para a saúde. Acho que a tendência será essa. Professor Medanismo, muito obrigado, viu, por conversar com a gente. Parabéns pelo trabalho e sucesso para o senhor, viu? Obrigado. E o TCE na TV de hoje fica por aqui. Obrigado por sua companhia e até o nosso próximo encontro. Eu espero você.